Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. A solução de problemas complexos com sistemas lineares tende à geração de matrizes de coeficiente muito grandes ou matrizes esparsas, O que a gente está chamando de matriz grande? Matriz com mais de 100 equações, 100 incógnitas, às vezes mais de 100 mil, enfim, já do ponto de vista computacional, o processamento já começa a ficar interessante. E o que é uma matriz esparsa? Isso também é muito comum. Uma matriz esparsa é aquela na qual a maioria dos coeficientes são nulos, iguais a zero. A resolução desses sistemas esparsos através dos métodos diretos, decomposição em Liouville, eliminação de Gauss, etc., que consiste em fazer a matriz se tornar triangular, superior, inferior, etc., são bastante onerosos, em virtude dessa esparsidade. E com frequência a gente pode ter na diagonal principal elementos nulos. A matriz sendo nula, eu tenho que ficar fazendo permutação de linhas, pivoteamento, etc. E em alguns momentos as combinações ficam difíceis, A quantidade de possibilidades que se tem é grande, então é um processo custoso do ponto de vista computacional. Então, os métodos iterativos, eles são mais apropriados nesse caso, Quando eu tenho sistemas grandes ou com natureza esparsa. E nós vamos estudar aqui basicamente dois métodos, de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, Os métodos iterativos, eles têm mais ou menos uma mesma mecânica, uma mesma forma de trabalhar. Eles consistem, ou eles focam em gerar a partir de um vetor inicial, um x0, uma sequência de vetores x1, x2, x3, x4, xk, com tendência a convergir para uma solução. Eu peço a vocês aqui que se recordem do modelo de raízes, que trabalhava mais ou menos da mesma maneira. Nós tínhamos lá, na obtenção de raízes, uma estimativa inicial, principalmente ponto fixo, método de Newton-Raphson e secante. Eu tinha um valor inicial e esse valor inicial ia sendo refinado até chegar a uma solução. Lá nós tínhamos um problema de convergência. Às vezes o método não convergia, o que se repete aqui. Em alguns casos, o método iterativo também não vai convergir. Então, como todo processo iterativo, esses métodos sempre apresentarão um resultado aproximado. Não vamos trabalhar com resultados exatos, dificilmente conseguiremos resultado exato, que será tão próximo do resultado real conforme o número de iterações realizadas. Então, à medida que eu vou fazendo várias iterações, quanto mais iterações eu fizer, mais próximo do exato eu vou ficar, mas não se espera um resultado exato com frequência. Além disso, também é preciso ter cuidado com a convergência desse método, conforme a gente já havia falado. Bom, então os métodos iterativos funcionam da seguinte maneira. Eu tenho aquele sistema linear AX igual a B, clássico, e eu vou transformá-lo num sistema X igual a CX mais G, onde eu vou dar uma solução inicial X, e aí, com essa solução inicial, eu obtenho a X1. Com o X0 eu obtenho a X1. Com o X1 eu lanço aqui, obtenho o X2. Com o X2 lanço aqui, obtenho o X3 e vou fazendo assim, Bom, então o que é essa matriz C? É a matriz N por N, da mesma ordem aqui da matriz A. O vetor X é o vetor de variáveis, conforme a gente já está acostumado. O vetor B também, aquele vetor de termos constantes, a gente já está acostumado. Matriz A de coeficientes. E o vetor G é um vetor N por 1, vetor vetor coluna, perdão. De tal maneira que eu vou ter, então, uma estimativa inicial, um x, eu vou chamar de passo zero, Aqui há uma confusão porque o vetor x tem o x1, x2, x3, x4, então eu vou falar que o x no passo zero, eu vou obter, dado um x no passo zero, eu vou obter um x no passo 1. E aí eu pego esse x obtido no passo 1 e obtenho um novo x agora num passo que eu vou chamar de 2, uma segunda aproximação, e assim por diante, certo? Bom, então de modo geral, a minha aproximação de ordem k mais 1, no passo k mais 1, ela é calculada da seguinte maneira. A aproximação no ponto k mais 1 vai ser igual a c vezes o x no passo k, na iteração k,
mais G, com K variando de 0 até um determinado número, ok? Bom, vamos detalhar então como é que funciona. Os dois vão funcionar daquela maneira, né? Mas vamos detalhar agora como funciona o método de Gauss-Jacob. Então, dado um sistema linear, do jeito que a gente está acostumado, naquela forma que a gente já está acostumado, onde aqui os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, né? A e I, A1, A22, A33, A44, né? O A e I, eles são diferentes de zero. Eu vou fazer uma pequena transformação. Vejam só. Da primeira equação, né, A11 x1 mais A12 x2 mais... Enfim, eu estou na primeira equação, essa é a primeira equação aqui do meu sistema. Eu vou isolar o x1, tá certo? Isolando o x1, o que eu vou ter? Eu vou ter P1 menos A12 vezes x2 menos A13 vezes x3 menos A1n vezes xn, tudo isso dividido pelo A11, ok? Então, eu isolei o x1, conforme está aqui, e vou ter essa equação aqui, tá certo? B menos A12 vezes x2, menos A13 vezes x3, menos A1n vezes xn, tudo isso dividido pelo A11. De maneira análoga, eu vou fazer o isolamento da segunda variável, x2, na segunda equação. De tal maneira que eu vou ter aqui, ó, x2 como sendo B2 menos A21x menos A23x menos A2nx, tudo isso dividido pelo A22. Eu vou na terceira equação e isolo o x3, na quarta equação isolo o x4, na enésima equação isolo o xn. Ok? Então eu vou ter uma nova equação agora para calcular o x1, uma para calcular o x2, até para calcular o xn. Depois que eu fiz isso, eu posso separar essas equações da seguinte maneira. Eu vou isolar as variáveis x, vou isolar os termos que eu vou chamar de C e vou isolar os termos que eu vou chamar de B. O que vai ser o B? O B vai ser o B1 dividido pelo A11, B2 dividido pelo A22, Bn dividido pelo ANN. Está disposto aqui. E os termos C? Os termos C são o restante. Vai ser menos A12 dividido pelo A11, menos A13 dividido pelo A11 e assim por diante. De tal maneira que vocês vão ver que na primeira equação, o termo que multiplica o x0 está zerado. Veja, do lado direito aqui dessa equação eu não tenho x1. Eu posso falar que eu tenho 0 vezes x1. Aqui para a segunda equação do x2, da mesma maneira eu não tenho x2 do lado direito. Tá certo? É x1, x3. Eu pulo o x2. Então eu posso falar que eu tenho 0 vezes x2. Da mesma maneira, aqui para xn, eu não tenho xn do lado direito. Ou seja, eu vou falar que eu tenho 0 xn. Muito bem. Então eu vou ter aqui, ó, isolados os termos que multiplicam as variáveis x1, x2, etc. Então eu tenho 0x1 menos A12 vezes x2 dividido pelo A11 menos A13 vezes x3 dividido pelo A11 e assim por diante, né? E o mesmo eu vou ter aqui de maneira análoga para a segunda equação. O termo que multiplica o x2 está zerado, então eu tenho menos A21 vezes o x1 dividido por... Enfim, então eu estou separando aqui os coeficientes que multiplicam as minhas incógnitas, tá? Que estão isoladas aqui. De tal maneira que essa é a minha matriz C vezes o vetor que eu quero resolver x mais um vetor g. Tá certo? Assim, se eu fornecer uma estimativa inicial, um x0 inicial, eu posso lançar essa estimativa inicial do lado direito aqui dessa igualdade, né? E aqui eu estou recapitulando aquele isolamento que eu havia feito aqui, tá certo? Coloco aqui, ó, o x2 do meu valor inicial, o x3 do meu valor inicial, o meu xn do valor inicial, e com esses valores eu calculo o x1. E aí, eu venho aqui calcular o x2 usando o x1 daquele valor inicial, o x3 daquele valor inicial, o xn daquele valor inicial. Vou fazendo assim para cada uma das minhas variáveis, né? Eu vou pular essa parte aqui, me permito depois eu volto para melhor explicar o processo.
Veja o seguinte, eu tenho esse sistema de equações lineares aqui, né? Eu vou querer resolver esse sistema de equações utilizando como valor inicial esse que está dado aqui, ó, x0 valendo 0,7 menos x1, né, valendo 0,7, x2 menos 1,6 e x3 valendo 0,6. De onde que esses valores foram obtidos? É uma estimativa inicial. Se eu estou resolvendo um problema real, e eu posso fazer, eu enquanto conhecedor do problema técnico, posso fazer essa estimativa inicial. Então foi dado. E aí eu quero uma precisão determinada aqui. Bom, a primeira coisa a se fazer é fazer aquela transformação. Dessas equações que estão aqui, eu vou isolar na primeira o x1, na segunda o x2 e na terceira o x3. Se eu isolar o x1 aqui, ficaria da seguinte maneira: 7 menos 2x2 menos x3, tudo isso dividido por 10. Ok? 7 menos 2x2 menos x3, tudo isso dividido por 10. Se eu isolar o x2 na segunda equação, eu vou ter x2 como sendo menos 8, menos x1, menos x3, tudo isso dividido por 5, que é o que está aqui. Se eu isolar o x3 na terceira equação, eu vou ter 6 menos 2x1 menos x3, tudo isso dividido por 10, como está aqui. E aí, então, eu vou ter esse conjunto de equações novos aqui. E olha que interessante, eu vou ter o x1, x2 e x3 em função de equações que utilizam os próprios x1, x2 e x3. O x1 no passo k mais 1 vai ser 0x1 no passo k, menos 2 sobre 10 x2 no passo k, o passo anterior, menos 1 sobre 10 x3 no passo k, mais 7 sobre 10. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O x2 no passo k mais 1 vai ser calculado utilizando o x no passo k, o x2 no passo k e o x3 no passo k, né? Com essa forma que está dada aqui. Bom, com esse conjunto de equações aqui, que eu posso simplificá-lo da maneira que eu achar mais interessante, eu vou lançar aquele valor inicial lá, aquele valor x1 igual a 0,7, x2 igual a menos 1,6 e x3 igual a 0,6. Ok? Eu posso escrever ou reescrever essa equação, né, como sendo, aí eu tiro a matriz G. A matriz G vai ser 0, menos 2 sobre 10, menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 5, 0, menos 1 sobre 5, menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10, 0. Exatamente o que está aqui nessa matriz C. E o vetor G? O vetor G é 7 sobre 10, menos 8 sobre 5, mais 6 sobre 10. É o que está aqui. Então, naquela forma matricial, eu tenho xk mais 1, né, o x atual, como sendo c vezes o x no passo k, o passo anterior, mais g. Então, eu vou jogar agora aquele valor inicial que eu tinha. 0,7 menos 1,6 e 0,6. Ok? Lançando naquelas equações que eu calculei, eu vou ter o x1 novo vai ser igual a menos 0,2 vezes o x2, que é esse que está aqui, menos 0,1 vezes o x3, que é esse valor que está aqui, mais 0,7. Ou seja, o x1 no passo k vai ser igual a 0,96. O x2, mesma coisa, eu vou usar o x1 e o x3 no passo anterior, que é o valor que foi dado, vou usar esse valor de x1 e esse valor de x3. E depois vou calcular o x3 utilizando o x1, que está aqui, 0,7, e o x2, que é esse que está aqui. Então, os novos valores de x, x1, x2 e x3 estão aqui, ó. 0,96, menos 1,86, menos 0,94. Esse é o meu x no passo 1. E aí, com esse x no passo 1, eu vou calcular o x no passo 2, e assim sucessivamente. Quando que eu vou parar? Eu tenho um critério de convergência, né? Meu x1 é esse aqui, será que eu já posso parar? Bom, aí eu vou pedir licença para voltar e explicar um pouco melhor, ou explicar, na verdade, como que a gente vai verificar a convergência. O processo de obtenção do xk, ele vai ser repetido, né, até que eu tenha um valor próximo da solução. E como é que vai ser esse próximo da solução, esse conceito de proximidade, esse conceito de distância? A distância entre duas iterações ela é dada da seguinte maneira. Eu vou pegar o máximo da diferença do xi no passo k menos o xi no passo k menos 1 em módulo.
eu vou subtrair o x1 atual menos o x1 anterior, o x2 atual menos o x2 no passo anterior, o x3 no passo atual menos o x3 no passo anterior, fazendo essa subtração em módulo, e vou pegar a maior diferença entre elas, e vou chamar isso de d, distância. Assim, dada uma precisão qualquer, o vetor xk vai ser escolhido como resposta, como solução, se a distância d for menor que esse epsilon. E aí eu posso utilizar também como critério de parada o erro relativo. Qual que vai ser o meu erro relativo? Vai ser a minha distância, né, obtida aqui em cima, dividido pelo máximo dos valores de x no ponto K, em módulo, né? Então, quando isso aqui, a distância dividido pelo máximo dos valores de x no passo K for menor que o epsilon, que me dá aqui um erro percentual, aí eu posso parar. E essa distância relativa é a que a gente mais utiliza, que vai utilizar aqui no nosso curso. Então, como é que ficaria na prática? O nosso exemplo pede aqui um epsilon de 0,05, né? Então, eu obtive aqueles valores para x1. Eu tenho x1 como sendo 0,96 menos 1,86, 0,94, e tinha um x0, que era 0,7, menos 1,6 e 0,6. Bom, fazendo então o cálculo da distância. Como fazer a distância? Eu vou pegar o x1 do passo 1 menos o x1 do passo 0. Isso menos isso em módulo, dá 0,26. O mesmo para x2, o mesmo para x3. Então, é isso menos isso em módulo, isso menos isso em módulo. Pego o maior deles. Qual que é o maior deles? 0,34. Muito bem, então aqui em cima vai ficar 0,34. Dividido aqui no x1 pelo maior valor em módulo. Qual é o maior valor em módulo? É 1,86. Então, essa distância relativa é 0,1828, que é maior que o 0,05, que é meu epsilon que foi dado lá no começo, tá certo? Então, eu devo continuar. Eu devo calcular agora um x2, ou um x no passo 2. O x no passo 2, eu pego aquelas mesmas formulinhas e vou lançar aqui no x2 e no x3 os valores do x no passo 1, né? Então, eu pego o x2, o x3 e calculo o novo x1. Calculo o x2 do passo 2, utilizando o x1 e o x3 do passo número 1, passo anterior. E calculo o x3 no passo 2, utilizando o x1 e o x2 no passo anterior, no passo 1. Então, os novos valores de x1, x2 e x3 estão dados aqui. 0,978 menos 1,98 e menos 0,966. Aí vem a pergunta, posso parar? Isso aqui já é uma boa resposta? Vamos calcular a distância. Como calcula a distância? Pego o x1, x2 e x3, subtraio do x1, x2 e x3 o passo anterior. Então, eu tenho 0,978 de x1 no passo 2, subtraio de 0,96 de x1 no passo 1. Vai dar 0,018. O mesmo para x2, o mesmo para x3. O maior valor em módulo, a maior distância em módulo é essa que está aqui, 0,12. Então, é 0,12 dividido aqui pelo maior valor em módulo. Qual o maior valor em módulo? Menos 1,98. Então, dividindo um pelo outro, deu 0,0606. Puxa, deu perto, hein? Mas ainda assim está maior que o epsilon. Provavelmente no próximo passo eu vou parar, né? Eu vou calcular agora o x no passo 3. Né? O x no passo 3 está calculado aqui, né? A minha distância relativa foi esse valor aqui, menor que o epsilon, e aí sim, agora eu posso parar. Se nós analisarmos as respostas dadas, a gente vai perceber que esse valor aqui está tendendo para 1, esse aqui está tendendo para menos 2 e esse aqui também está tendendo para 1. Tá certo? Bom, então, como eu atingi meu critério de parada, eu posso dar como resposta isso que foi obtido aqui, o x no passo 3. Com 3 passos, eu comecei no 0, né? O 0 foi a estimativa inicial, calculei o x no passo 1, no passo 2, no passo 3 e achei a minha resposta. Bom, agora a questão é, como verificar a convergência? Quando que esse método de Gauss-Jacob vai convergir, né?
No exemplo que nós estudamos, o valor de x0 foi fornecido como entrada, porém, a convergência ou não dos métodos vai independer desse valor inicial, né, escolhido. O mesmo vale lá para raízes, né? O x inicial não determina a convergência. Eu posso demorar para convergir, mas a convergência não depende necessariamente do valor inicial. O mesmo acontece aqui. Para convergir, o método de Gauss-Jacob precisa obedecer um critério das linhas, né? Qual é o critério das linhas? Dado um sistema AX igual a B, é condição suficiente e não necessária, mas suficiente para a convergência do método iterativo de Gauss-Jacobi, ou Jacob, o seguinte: o somatório do A e J ser menor do que o A e I, para qualquer valor de I variando de 1 até N, desde que o J seja diferente de I. Vamos explicar essa fórmula aí. É o seguinte: o somatório de 2 mais 1 tem que ser menor do que 10. Ou 10 tem que ser maior que 2 mais 1. Esse cara aqui, que está na diagonal principal, 5, tem que ser maior que 1 mais 1. Esse também, que está na diagonal principal, o 10, tem que ser maior que 2 mais 3. Se isso acontecer, é certeza, o método de Gauss-Jacob vai convergir. Ah, mas e se não for? Se 10 não for maior que 2 mais 1, eu não posso falar nada. Pode ser que o método venha a convergir, pode ser que não. Ah, e se 5 for menor que 1 mais 1? Né? No caso, enfim, se esse número for menor que a soma desse com esse, não posso falar nada. Pode ser que converge, pode ser que não. Tá certo? Então, atender ao critério das linhas é condição suficiente, ou seja, se atendeu, o método converge. Mas e se não atender? Não posso falar nada. Pode ser que converge, pode ser que não converge. Ah, mas e se esse elemento não é maior que a soma desse com esse, mas se eu efetuar uma troca de linhas e verificar que isso aconteceu? Oba, ok. Se você aplicar o método de Gauss-Jacob com a certeza de que vai convergir, melhor. Né? Então vamos ver nesse exemplo aqui. Eu tenho o sistema 1, 3, 1, 5, 2, 2, 0, 6, 8 vezes x1, x2, x3, que é igual a menos 2, 3 e menos 6. O critério das linhas não é satisfeito. Né? Por quê? Porque 1 não é maior que 3 mais 1. Né? Contudo, se a gente efetuar a troca, a permuta da primeira equação com a segunda, trocar a primeira com a segunda, o problema se resolve. Né? 5 é maior que 2 mais 2 e 3 é maior que 1 mais 1. E 8 é maior que 6 mais 0. Pronto. Fiz uma permuta, garanto que o método de Gauss-Jacob, garanto que o sistema atende o critério das linhas, o método de Gauss-Jacob, se aplicado, vai convergir. Tá certo? Bom, então o novo sistema, né, equivale ao sistema original. Né? Posso resolver e sem problema. Conclusão: sempre que o critério de linhas não for satisfeito, nós devemos tentar uma permutação de linhas e ou colunas, também posso mudar as colunas, de forma a obtermos uma disposição para a qual a matriz dos coeficientes satisfaça o critério das linhas. Então, se essas permutações de linhas e ou colunas fizerem com que o critério das linhas seja satisfeito, ótimo, eu tenho certeza de que o método de Gauss-Jacob vai convergir, tá certo? Bom, eu peço a vocês que façam esse exercício aqui a título de fixação do conteúdo. Calcule somente as três primeiras iterações do método de Gauss-Jacob para esse sistema aqui abaixo. E eu peço a vocês que utilizem como estimativa inicial os valores 1, 2 e 3, tá certo? 1, 2 e 3. Façam a diferença, né, o cálculo de diferença do erro, etc. E calculem as três primeiras iterações somente, tá certo? Eu tenho aqui as respostas, né? Eu tenho aqui o primeiro e até a terceira, faltou aqui a segunda, né, para que vocês confiram as respostas, tá certo? E no próximo vídeo nós vamos falar do segundo método, o método de Gauss-Seidel. Nos vemos lá. Abraço.